O que será que acontece quando a gente morre? Sabe, por séculos e séculos essa pergunta ficou no campo do mistério, da fé. Mas aí, em 1976, um livro chamado Vida Após a Vida, do Dr. Raymond Moody, meio que mudou o jogo. Pela primeira vez, alguém olhou para isso não com base em achismos, mas sim numa investigação séria, sistemática, de relatos de pessoas que voltaram da morte. E o que ele descobriu é simplesmente fascinante. Pois é, antes do trabalho do Dr. Moody, essa era uma questão para filósofos, para teólogos, mas ele, que era médico e também filósofo, resolveu encarar o problema de um jeito totalmente novo. Ele decidiu coletar dados, sabe, de uma fonte que ninguém nunca tinha pensado em explorar cientificamente. O Dr. Moody não ficou só na teoria, não. Ele foi lá e conversou. Entrevistou mais de 100 pessoas que passaram pela experiência de serem declaradas clinicamente mortas e depois reanimadas. E foi aí, ouvindo essas histórias, que ele começou a notar uns padrões que se repetiam de um jeito impressionante. E essa combinação única do Dr. Moody de ter o rigor da medicina e ao mesmo tempo a profundidade da filosofia foi o que fez toda a diferença. Ele não olhou para esses relatos com aquele ceticismo de quem já quer descartar tudo. Pelo contrário, ele teve uma curiosidade de investigador, querendo entender de verdade o que aquelas pessoas tinham vivido. Ao todo, ele documentou cerca de 150 casos, do que ele batizou de experiências de quase morte, ou EQMs. E olha, é importante a gente ter essa noção. Não estamos falando de 1 ou 2 relatos isolados, não. É um conjunto bem grande de testemunhos que, juntos, pareciam apontar para alguma coisa bem maior. E é aqui que a coisa fica realmente surpreendente. Não importava a origem da pessoa, a religião, uma cultura, nada disso. A essência da experiência era incrivelmente parecida em todos os casos. O Dr. Moody chegou a identificar uns 15 elementos que simplesmente não paravam de aparecer nessas histórias. Então, como é que seria essa jornada? Com base em todos esses relatos, o Dr. Moody conseguiu montar o que a gente pode chamar de uma experiência ideal, sabe? Um compilado dos elementos que mais se repetiam. Vamos acompanhar essa jornada, então, começando pelo momento do desapego do corpo físico. Imagina só a cena. Muitas pessoas relatam exatamente isso. Ouvir o próprio médico decretando a sua morte. Elas estão ali, totalmente conscientes, ouvindo e entendendo tudo, mas presas, sem conseguir interagir com o mundo físico de jeito nenhum. Esse talvez seja um dos pontos mais conhecidos, né? A experiência fora do corpo. As pessoas descrevem que estão flutuando, muitas vezes ali perto do teto, olhando para baixo, vendo o próprio corpo e toda a equipe médica tentando reanimá-las. E o mais curioso é que elas contam que sentem uma calma, um desapego, uma paz total. Logo depois de sair do corpo, parece que tem um roteiro sensorial que se desenrola. Primeiro, toda a dor física vai embora e no lugar entra uma paz imensa. Depois começa um som estranho, um zumbido, sinos, às vezes até uma música. E aí a pessoa sente que está sendo puxada bem rápido por um lugar escuro. E essa sensação de movimento rápido nos leva a uma das imagens mais famosas das EQMs, o túnel. Ele é quase um símbolo dessa transição, né, de um estado de existência para outro. Uma jornada que invariavelmente termina com uma luz brilhante lá no final. Depois de passar pelo túnel e chegar mais perto da luz, a experiência muda de novo. A jornada, que até então era solitária, deixa de ser. Muitos relatos contam sobre encontros com parentes e amigos que já morreram, e olha, não é nada assustador. Pelo contrário, a sensação é de conforto, de boas-vindas. É como se eles estivessem ali para receber a pessoa e ajudar nessa passagem. O sentimento descrito é sempre de uma reunião muito feliz. Não é um encontro triste ou sombrio, mas sim uma recepção calorosa, sabe? Um reencontro que só aumenta aquela sensação de paz e de amor que a pessoa já está sentindo. E aí, chegamos no que o próprio Dr. Moody diz ser o elemento mais incrível de todos na EQM, o encontro com um ser de luz. E não é só uma luz, sabe? É uma presença que irradia um calor, um amor e uma aceitação tão grandes que as pessoas dizem ser impossível de descrever em palavras. O mais fascinante, como a gente vê nesse relato, é que esse ser de luz tem personalidade. Não é uma energia fria, abstrata. É uma presença calorosa, com quem se pode interagir e que, pasmem, é descrita até como tendo senso de humor. E a conversa com esse ser, bom, esquece tudo que a gente conhece como comunicação. Não tem palavra falada.
É uma transferência direta de pensamento, instantânea, perfeita, sem chance de mal-entendido. É uma forma de se comunicar muito mais pura do que qualquer coisa que a gente vive aqui. A presença desse ser de luz dá início ao momento crucial de autoavaliação. E ele não está ali para julgar, mas sim para guiar a pessoa numa revisão completa da vida que ela viveu. E isso é muito mais do que só lembrar das coisas. É um reviver cada momento, dos grandes aos pequenos, num piscar de olhos. As pessoas relatam que não apenas veem, mas sentem de novo todas as emoções de cada evento, como se estivessem acontecendo ali, na hora. A pergunta não é uma cobrança, uma acusação. É um ponto de partida. O objetivo não é dar uma resposta, mas sim provocar uma reflexão profunda sobre as próprias ações, sobre as intenções por trás de tudo o que foi feito na vida. E durante essa revisão, o ser de luz sempre destaca duas coisas. Primeiro, a capacidade de amar e segundo, a busca por conhecimento. É como se esses fossem os dois grandes propósitos da nossa existência, sabe? O que realmente importa no final das contas. E a experiência vai chegando a um ponto de decisão. O limite entre ficar nesse estado de paz ou voltar para o mundo físico. Uma volta que para muitos é bem relutante. O que é impressionante aqui é a inversão total de perspectiva. No começo da morte, o instinto é lutar para voltar. Mas depois de viver essa experiência de paz e amor absolutos, a maioria das pessoas simplesmente não quer mais voltar. O medo da morte desapareceu por completo. Então, por que elas voltam? Bom, os motivos variam, mas quase sempre tem a ver com o sentimento de missão inacabada. Seja uma tarefa a cumprir, filhos para criar, ou simplesmente a informação de que ainda não era a hora. A decisão de voltar raramente parte de um desejo pessoal naquele momento. E aqui é importante dizer, o próprio Dr. Moody nunca afirmou que provou a vida após a morte. O que ele fez foi apresentar os dados, os padrões, os relatos consistentes. E com isso, ele não nos deu uma resposta final, mas sim uma pergunta ainda mais profunda. O que esses relatos realmente significam? Seriam eles uma prova da vida após a morte? Ou seriam um mistério gigantesco sobre a nossa própria consciência que a gente ainda está muito longe de entender? A pesquisa do Dr. Moody abriu uma porta, e o que tem do outro lado continua sendo uma das questões mais fascinantes da nossa existência.